Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje quero contar sobre a minha experiência de trabalhar na parte de restauração, de restaurantes aqui em Portugal. Como vocês já viram no título, não foi uma coisa assim que eu gostei muito de fazer. Igualmente, nos dois trabalhos, eu senti uma diferença muito grande, principalmente na parte do tratamento e principalmente na parte financeira. Claro que a gente não pode comparar muito essa parte financeira, porque a Irlanda tem um estilo de vida, tem um salário mínimo e Portugal tem outro. Mas, de modo geral, lá na Irlanda, eu me sentia muito mais bem tratada pelos próprios patrões, Eles tratam as pessoas mais igualmente, assim, sabe? Eu sentia que havia uma igualdade, apesar de não ser igualdade, apesar de ser patrão e tudo mais, mas havia um respeito muito maior com o funcionário, Então, as coisas eram faladas de modo educado, de modo a respeitar o próximo, e existia uma flexibilidade muito grande, então, assim, entre os próprios colegas, Olha, trocar um horário, você pode trabalhar para mim, eu trabalho para você no horário tal e tal. Então, havia essa proximidade, essa flexibilidade, essa cumplicidade entre os funcionários. Já a minha experiência em Portugal já foi um pouco diferente, apesar de ser mais ou menos o mesmo período. Eu não trabalhei muito tempo, eu trabalhei poucos meses, foi na época do verão, Mas eu odiei trabalhar na restauração aqui em Portugal. E essa vai ser a minha opinião, tá? Já quero dizer de antemão. Claro que cada um tem a sua experiência, cada um trabalha em um lugar diferente, com chefes diferentes. Então, claro que isso pode mudar muito, de caso para caso, mas de modo geral, trabalhar na restauração não é para qualquer um, É um trabalho muito mais fácil de se encontrar, obviamente, Tem muitos restaurantes. Portugal é um destino turístico, então o restaurante tá, nesse pack do turismo, então se encontra muitos restaurantes, então é muito fácil encontrar trabalhos nesse tipo de setor, principalmente para quem vem também a turismo, acaba por pegar, assim, vamos dizer, a escória desse tipo de setor, As pessoas contratam muitas pessoas que estão irregulares com a promessa de que vão regularizar e muitas vezes nem regularizam, então é um setor assim um pouco complicado que você precisa estar de olhos abertos, Um ponto negativo que eu já começo falando desse setor é a parte da quebra do horário, Então normalmente os restaurantes abrem no almoço e abrem no jantar, e esse meio assim não existe nada. Então normalmente você trabalha, sei lá, 4 horas no almoço, tem, sei lá, 2, 3 horas aqui de break, 3, 4 horas de break aqui nesse meio, e depois volta pro jantar. Isso acaba por quebrar muito o seu dia, O seu dia fica muito mais longo, e dependendo de onde você trabalha, onde você mora, você não tem esse tempo para poder ir para casa, porque o tempo que você vai para casa e voltar, você gasta mais dinheiro, você gasta mais tempo, e às vezes nem compensa. Então você fica com esse tempo oco no meio do seu dia, para depois voltar. Essa eu acho uma das questões mais complicadas na parte da restauração. Eu acho também que a velocidade do trabalho acaba por atrapalhar muito, É tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, é tudo muito apavorado, E muitas vezes o chefe não tem muita paciência, às vezes quando tem muita gente, sempre tem algum erro ou outro, cliente reclamando, enfim, você precisa ter muito controle emocional para trabalhar nessa área, Acredito eu, principalmente na parte do atendimento. Eu diria que a parte de ser chefe, a parte mais interna, pode ser um pouquinho, tem as suas complicações, mas em termos de contato com o público, já evita grandes estresses, Quem tem contato diretamente com o público acaba por sofrer um pouquinho mais, acredito eu, Porque o cliente sempre quer ter a sua razão, porque isso não era assim, porque isso era assado, porque não era assim que estava no menu, porque não era assim que eu queria, ou então pede uma coisa depois quer outra. Já aconteceu comigo de pessoas pedirem pratos, demorar um pouco mais, porque eu não tenho absolutamente culpa nenhuma, porque é o chefe que está preparando, mas a pessoa começa a reclamar comigo por tudo que acontece. Já teve casos do prato demorar um pouquinho mais, porque tinha muita gente. Quando eu voltei, a pessoa já tinha saído da mesa, trabalhava numa esplanada, então a pessoa tinha livre acesso à rua, e a pessoa simplesmente saiu e pronto, e o prato ficou lá, sem fazer nada. E a culpa era de quem? Era sempre da pessoa que atendia, o empregado de mesa. Então isso é bem complicado. Tem também uma parte boa, nem tudo é ruim. A parte boa é que, principalmente na parte do verão, quando tem muito mais atendimento, em alguns restaurantes, não são todos, mas restaurantes normalmente lugares muito mais turísticos, você acaba por receber uma boa gorjeta. Então isso eu não posso reclamar. Como eu trabalhava num restaurante muito central, num restaurante que recebia muitos turistas internacionais, eles normalmente davam gorjetas, nem todos, obviamente, mas às vezes recebia-se boas gorjetas. Já teve vezes de eu receber 10 euros de gorjeta, 5 euros de gorjeta, Tinha aqueles que deixavam 10 cêntimos, 20 cêntimos, obviamente. Mas, às vezes, por dia eu recebia mais de gorjeta do que o próprio salário, que normalmente era uma miséria, O salário mesmo era o salário mínimo português, não recebia nada além disso. Mas o que complementava um pouco mais do salário era, obviamente, aí as gorjetas, Então,
o que acaba por ser muito positivo aí nesse trabalho. Mas assim, gente, de modo geral, era um trabalho muito estressante, era um trabalho era um trabalho corporal, né, muito grande, de equilíbrio, de peso, de mente, porque você tinha que saber lidar com o cliente, saber lidar com o chefe, porque muitas vezes as pessoas queriam que fizesse daquela maneira, você perguntava ao chefe, não podia, você tinha que vir com aquela cara pra dizer ao cliente que não, enfim, cara, há quem tá acostumado com isso, né, há quem ama esse tipo de trabalho, mas pra mim foi uma experiência muito negativa, né, em termos de lidar com pessoas que não tinham paciência, lidar com pessoas ignorantes, lidar com clientes que não entendiam, né, que aquele era o nosso trabalho e que tinha limitações, né, nem tudo a gente podia fazer. Os horários, que muitas vezes tinha horário de fechar e fechava 2, 3, 4 horas depois daquele horário, então você acabava fazendo horas muito mais longas, né, principalmente em época de verão, que as pessoas ficavam até tarde na rua, então se esse horário de saída era às 11, muitas vezes eu saía meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã, então assim, é um trabalho que você tem que fazer com paixão, né? Se você realmente ama, se realmente você gosta desse tipo de trabalho, né? Tem os seus benefícios, tem aí, de repente, tem uma equipe super boa, um chefe super bom, então de repente vale a pena, né? Mas estar preparado, sabendo que se você vier para Portugal trabalhar nesse tipo de trabalho, vai ser um trabalho mais duro, vai ser um trabalho mais puxado e muitas vezes pode te requerer muito controle psicológico e emocional, principalmente, né? E no final, gente, o que compensa um pouco mais, como eu falei pra vocês, dependendo de onde você trabalha, é as gorjetas, né? Porque no final, o que se ganha em um trabalho de empregado de mesa é o mínimo nacional, né? Que é os 630 mais os descontos. 630 menos os descontos, né? Você acaba por receber aí 500 e alguma coisa, 500 e pouco, né? E tudo aquilo que você trabalha, às vezes é um pouco complicado, né? Mas pronto, gente, essa foi a minha experiência, né? Mais uma vez eu digo que foi a minha experiência, isso não quer dizer que seja a sua.